Agora vamos falar sobre o Museu da Cerveja com Valmir Zanetti, diretor do Museu da Cerveja, que está com a gente. Valmir, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes. Sempre um prazer, né, conversar de algo que, primeiro, somos capital brasileira da cerveja, né? Então, só por isso já justifica de falar do Museu da Cerveja, mas é importante falar das múltiplas opções que o museu apresenta e desse segmento que é onde o museu está inserido, que é o turismo da nossa cidade. Aliás, falar em cerveja nessa época do ano, né? É quase como chover no molhado. Valmir Zanetti, são 2 anos de atividades do Museu da Cerveja, né? Como é que que avaliação dá para fazer desses primeiros 2 anos, do movimento, da interação que esse Museu da Cerveja tenta fazer com os turistas que chegam aqui a Blumenau? Então, são 2 anos do novo momento do Museu da Cerveja. Ele foi totalmente revitalizado. Quem o conhecia no velho modelo, com certeza, se visitar agora, e a gente convida para visitar, vai encontrar um novo equipamento. Ele hoje contempla 8 salas temáticas, onde nós revitalizamos totalmente o projeto. Ele apresenta um pouco da história. Eu vou fazer rapidinho, Jorge, uma visita agora mental aqui pelas salas, né? Então, logo na chegada, tu vai entender um pouquinho com os nossos guias a história da colonização, a chegada, e entender um pouco o que é o Vale Europeu hoje, que é a antiga colônia Blumenau. Entrando para a visita, a primeira sala mostra e se conversa sobre os ingredientes essenciais para se fazer uma boa cerveja. Na sequência, nós apresentamos em materiais, em visuais, bastante interessante toda a história e da evolução da cerveja ao longo dos últimos 5, 6 mil anos. Então é bem interessante, tem algumas coisas bem pitorescas e o público tem gostado muito dessa segunda sala ou terceira sala. Na sequência, nós falamos e os nossos guias conversam com quem visita sobre todos os processos da cerveja, desde a moagem do grão, a escolha do grão, o processo de cozimento, fermentação, maturação, filtragem, envase. Mostramos alguns equipamentos, algumas ferramentas usadas no momento, né, para se produzir uma boa cerveja, até que ela chegue na garrafa. Chegando na outra sala, nós vamos, e eu estou sendo bem rápido na visita aqui, nós falamos do nascimento do primeiro estilo brasileiro, que é a Sour, que dentro da nossa tropicalidade ela leva frutas. Então mostra ali toda essa história bastante recente. Ela tem poucos anos esse projeto, mas já é uma cerveja que já o mundo comprou bastante essa ideia e muitos países estão produzindo a Sour ou a Catarina Sour, né, que é a primeiro estilo brasileiro de cerveja brasileiro. Na sequência a gente vai para a parte de serviços, onde nós mostramos a evolução do serviço da cerveja, desde o equipamento usado em 1984, na primeira Oktober, as geladeiras de 1900, como eram os barris de 1900, né? E depois mostra a evolução para o que é de mais moderno e atual. Então é uma visita bem interessante. Claro que aqui nós estamos chegando já na segunda degustação. A primeira é logo na chegada, a segunda degustação é nessa parte do serviço. Na sequência, nós passamos para mostrar um pouco dos nossos grandes desafios com as tragédias. Mostramos o histórico das enchentes, dos deslizamentos desde 1852. Então, lembrando que Blumenau se apresenta, né, como nascida em 2 de setembro de 1850, e já em 1852 tivemos uma tragédia, 1858 outra grande tragédia, uma das maiores inclusive, e ali nós contamos a história até os momentos atuais, passando por todas essas, marcando as tragédias. Na sequência
temos uma sala de imersão, onde nós conversamos com a cerveja, e ela conversa conosco, onde nós temos a terceira degustação. É bastante legal esse momento, porque ele até chega a ser emocionante. Eu, sempre que faço as visitas, acompanhando um convidado, acompanhando ou fazendo a visita, guiando, eu me emociono bastante com esse momento. E na sequência vamos para outra sala, onde nós temos uma imersão de novo, mas aí nos eventos de uma Oktoberfest, simulando um desfile, simulando uma noite de Oktoberfest, obviamente com bastante imagem, bastante música e vencendo essa fase do desafio, da superação, mostrando que a cidade se recupera muito forte da alegria que é conviver ou ser blumenauense. Obviamente, nós vamos para a última visita, a última parte da visita, é um espaço temático onde a gente tem feito algumas exposições, né? Normalmente as exposições demoram em torno de 45 dias, e a gente está sempre renovando. E, obviamente, como é um ponto turístico, nós terminamos a visita numa loja temática também, com produtos desenvolvidos com a imagem, com a logotipia do museu. Lembrando que a proposta nossa é ter no museu as cervejas das cervejarias de Blumenau e região. Então elas estão sempre alternando, né? Mas sempre tem várias opções de cervejarias da região. Encerrada essa parte de loja, tem um deck onde você pode tomar os produtos da região, consumir os produtos da região, fazer um lanche, almoçar, né? Olhando para o nascimento da cidade, que é o Marco Zero, olhando para o rio Itajaiaçu, e onde nós temos certeza que nós temos um dos melhores visuais ao final da tarde com o pôr do sol no rio Itajaiaçu. Então, aqui a gente fez uma visita bastante rapidinha, falando do potencial do Museu da Cerveja. Deu para imaginar. Agora, como é que os turistas, nós blumenauenses já conhecemos um pouco de toda essa história, vivenciamos algumas partes delas, mas e o turista, né? Aquela pessoa que chega pela primeira vez, que passa por todo esses locais, acompanhando de perto, né? Como é que é essa reação? Jorge, ontem, se você me permite, eu volto um pouquinho. Ontem nós apresentamos para a comunidade, a imprensa, autoridades, as entidades, apresentamos o novo Festival da Cerveja, né? O novo evento cervejeiro que resgata aí, ele vai completar ano que vem 20 anos, desde 2005, do primeiro evento, e a gente ontem mostrou, né, os novos formatos. E por que eu falo isso? Porque para o turista, a gente quer mostrar que a cerveja ela é parte de uma estrutura, de uma cadeia produtiva muito maior do que apenas olharmos para um produto num copo, ou numa garrafa, ou num barril. Para quem, e é isso, e eu acredito que a cidade precisa se aproximar mais, entender mais do potencial que nós temos para a geração de oportunidades de negócio dentro da cadeia produtiva. O museu tem se preocupado com isso. Quando nós falamos, né, na história, quando nós falamos do serviço, quando nós falamos de uma nova cerveja, que Blumenau foi essencial no nascimento da Catarina Sauer, quando nós mostramos na loja todos os produtos que nós desenvolvemos com a marca Museu, nós olhamos o potencial que a cerveja, como ator, e um importante ator para o turismo, pode gerar para o desenvolvimento econômico da cidade. Então, eu não canso de repetir, né? Nós temos a primeira e única escola da América Latina que prepara profissionais para N opções dentro da cadeia, seja um cervejeiro, mas seja um desenvolvedor de designer, né? Um desenvolvedor de receitas, né? Então, a cerveja ela é um ator importante e o museu tem procurado se linkar aos outros equipamentos da cidade quando a gente fala de turismo, para despertar, né, que as pessoas venham para Blumenau, conheçam Blumenau e voltem para Blumenau olhando o potencial de negócios
e de entretenimento que nós temos. A gente tem falado com muita frequência, né? Nós temos um potencial turístico enorme e não podemos olhar para a cerveja apenas para os eventos cervejeiros. Nós temos que olhar para a cerveja como um importante ator para o desenvolvimento e crescimento do turismo na nossa cidade e região. E o que falta para a gente ter esse olhar mais afinado? Falta uma integração maior, e agora vou ser um pouco crítico, né, do poder público e do poder privado. A gente precisa discutir mais isso. A gente precisa, e aí vem uma questão de modelo mental. O poder público e privado precisam olhar, eu já falei 2 vezes aqui, vou falar pela 3ª vez, precisam olhar a cerveja como um ator importante e não a cerveja apenas para o etílico. A cerveja é o resultado de uma série de coisas que acontecem antes, seja na produção do grão, seja na plantação do lúpulo, seja nos processos, e aí vem equipamento, vem uma infinidade de serviços. E ela é um ator quando ela vai para um restaurante e ali ela é apenas um item para receber um turista, e ele dentro desse restaurante ele tem uma infinidade de outros atores, seja na gastronomia, seja no serviço, seja na mobília, seja na apresentação cultural, seja no artista que vai se apresentar. Então, você vai somando e você percebe que talvez sem aquela cerveja nós tivéssemos que ter um outro ator, talvez o vinho, né? Talvez um drink, talvez um coquetel, mas a cerveja está ali. Então, ela é um ator que contribui muito para o desenvolvimento da nossa economia. Precisa, sim, que o poder público olhe, valorize o artesanal da nossa região, as pequenas cervejarias, porque elas geram, de fato, impostos para a nossa cidade, para o nosso estado. É importante uma grande marca? É importante, porque ela tem potencial de investimento. Mas eu pergunto, os impostos dela ficaram em Blumenau? Ficaram no estado? Os impostos que ela fatura nos empreendimentos daqui ficam no estado? Será que nós não conseguiríamos ajudar, estimular? E ninguém está pedindo para que a gente dê dinheiro para as cervejarias. Não, dar espaço para que elas comercializem. Então o museu ele tem se dedicado a mostrar, ajudar a mostrar toda a cadeia produtiva da cerveja. Ela é um ator muito importante e está no DNA da nossa cidade. E tem muita gente, muitas cidades querendo esse rótulo, esse certificado de capital brasileira da cerveja. As cervejarias artesanais fizeram um movimento forte, né? Tentaram de todas as formas conseguir assumir esse lado da Oktoberfest, né? Durante o processo de licitação, que acabou não acontecendo. Estamos finalizando uma gestão municipal aqui em Blumenau, uma nova gestão começa a partir de janeiro. E essa nova gestão anunciou Ulisses Kreutzfeld como secretário de Turismo e Lazer. Isso dá mais esperança para vocês de poderem avançar mais, de ter mais espaço, que é o que as cervejarias artesanais vêm pedindo nos últimos anos? Eu acredito que nós deveremos ampliar o diálogo, ampliar os espaços. E eu repito, né, o que eu já disse, e nós das cervejarias falamos muitas vezes, ninguém quer espaço gratuito, ninguém quer gratuidade para privilegiar as cervejarias. Só que nós precisamos ter ferramentas para poder disputar espaço, ou nós precisamos ter mais espaços para as artesanais. Se nós formos disputar espaços com os 2 grandes empreendimentos no país, marcas que sozinhas detêm mais de 91% do mercado, jamais nós vamos conseguir ampliar o nosso espaço, porque o poderio econômico é impossível. É impossível
nós disputarmos. Então, nós precisamos fazer valer ferramentas que nós temos na cidade. Nós temos uma lei que foi promulgada e aprovada e sancionada pelo Poder Público em 2017, se não me engano, que simulava o nascimento de pequenas cervejarias na cidade, justamente para fazer valer o termo, né, a honraria que é ser o título de capital brasileira de cerveja. Mas de lá para cá pouco foi feito. Temos alguns espaços de outubro? Temos, mas nós precisamos de mais espaços. Nós precisamos que as cervejarias de Blumenau tenham mais espaço, né? Para que nós possamos ocupar, por exemplo, eu acredito que grande parte, ou todos os eventos feitos na cidade, deveríamos ter um mínimo de participação das pequenas cervejarias. Porque é dessa forma que a comunidade vai conhecer, vai perceber a cervejaria. Então, acredito que essa relação com o novo governo possa ser ampliada. O próprio festival, ele vem com uma nova roupagem, precisa se resgatar, ele vem com essa proposta, e dali para frente valorizar. E Blumenau tem a capacidade de produzir grandes eventos. O que nós buscamos e vamos propor para o novo governo é que a gente possa participar mais ativamente, sem privilégios, mas tendo oportunidade e principalmente porque se nós queremos de fato nos tornar um destino turístico, nós temos que valorizar as nossas vocações. E as nossas vocações vão precisar de espaços, de oportunidades. Vocação, uma delas é a questão cervejeira, que é comum você estar visitando qualquer outra cidade e as pessoas sempre olham para cá e dizem, poxa, Blumenau é a terra da cerveja. Então precisamos que a nossa comunidade compre isso com mais veemência, com mais força, com mais intensidade. Para isso precisa que a cervejaria tenha espaço. O nome de Ulisses Kreutzfeld agradou o setor para comandar a Secretaria de Turismo? Eu penso que sim. Ele praticamente, ou acredito que todas as entidades estão validando o nome dele. Ele tem visitado as entidades, eu tenho acompanhado mais de perto isso. Ele tem visitado as entidades, ele tem buscado apoio, ele tem se colocado à disposição. As entidades têm se colocado como apoiadoras, mas também vão, de alguma forma, participar no sentido de contribuir com sugestões, com ideias. Nós temos conversado em alguns momentos, né, com o trade, até porque fazemos parte dele, né, de que nós precisamos de uma política de médio para longo prazo para o turismo, olhando para, eu vou repetir, né, olhando para as nossas vocações, quais são as nossas vocações para o turismo que a gente possa cada vez desenvolver, sem perder algo que é muito importante para a nossa região, que são o que nos tornou Blumenau uma potência nacional, que é a nossa força da indústria. Nós não precisamos perder a força da indústria, não precisamos perder a força do serviço com as questões da tecnologia, mas nós podemos fazer uma nova força ser muito importante, que é o turismo. Entende? Então é olhar para essas vocações, aproveitar as oportunidades, porque nós temos eventos na cidade todos os dias, o ano todo, e estar um pouco mais presente com a cadeia produtiva da cerveja. Acho que isso talvez seja uma definição política nos grandes eventos, nos principais eventos, valorizar os empresários da cidade que durante o ano todo estão aqui com a sua empresa de segurança, de limpeza, de serviço para gastronomia, de serviço de transporte, e às vezes vem um grande evento e traz todos esses Alijado, fornecedores de fora, e quem está aqui fica chupando no dedo. Então, quando você define políticas, então vai precisar definir algumas leis. Hoje, com as nossas empresas, se eu for participar de um evento em Florianópolis, eu vou pagar uma taxa.
importante que vai ficar lá para o Conselho Municipal, para alguma entidade lá, que vai ajudar a estimular ou desenvolver aquele turismo. Aqui nós não cobramos nada. As empresas de fora vêm aqui fazer os seus eventos e levam no dia seguinte o dinheirinho embora e pouco se contribui. Se pelo menos fomentasse as empresas aqui, mas traz tudo de fora. E aí você reclama, mas a Vila Germânica. Gente, custou construir aquilo. Então tem que ser pensado e a gente tem sugerido isso também. Então eu poderia falar aqui algumas horas, Jorge, contigo, das expectativas que nós temos. Eu acredito que o Ulisses, por já estar talvez mais de uma década no dia a dia, né? Ele sabe das dores, né? De você... Esse conhecimento ele tem profundo, sim, né? entende? Então, dia e noite, né? Então, isso deve ajudar muito e não que a gente não tenha que valorizar o que foi feito nos últimos mandatos. Se evoluiu bastante. Se evoluiu. E uma das coisas muito importantes que nós temos de ter clareza é que nós ainda não somos um destino turístico. A gente, em alguns momentos, se coloca como, mas nós não somos. Nós somos ainda um turismo de passagem. Se nós fôssemos destino, nós teríamos uma hospedagem maior, nós teríamos uma hotelaria ainda mais forte, e tem potencial para isso, porque hoje é muito comum. E se tu for ali no museu, tu vai ver a quantidade de ônibus e vans que param e vêm aqui para passar o dia, meio-dia em Blumenau, meio-dia em Pomerode, e volta para dormir em Balneário, volta para dormir em Itapema, veio de Florianópolis, veio de Joinville. Quer dizer, o destino está lá. E ele veio aqui para uma passagem. Então, o destino é quando as pessoas compram um pacote para ficar 3 dias aqui, 4 dias aqui, 5 dias aqui. E um dos dias ela vai visitar o Beto Carreiro, ela vai visitar, de repente, Pomerode. Mas ela viu no destino Blumenau uma grande referência. Então, trabalhar isso, vamos construir isso no médio para longo prazo. E de imediato a gente vai cobrar do poder público algumas coisas urgentes, como o centro de convenções, como o mercado público municipal. Que são equipamentos muito discutidos há muito tempo, né? Sim. Né? O centro de convenções travado, o mercado público há anos se fala e não se evolui, não sai nem projeto do papel, e que faltam muito, né? E há, na tua opinião, Valmir, Blumenau consegue montar atrativos, por exemplo, para segurar o turista por mais tempo aqui na cidade? É possível? Porque hoje, quando você vira um turista, vai para algum lugar permanecer por alguns dias, você já sai programado com atrativos delineados, né? Toda uma programação feita. E aqui em Blumenau, há condições de se montar atrativos para se atrair o turista dessa forma? Jorge, se nós olharmos, ouvintes também, vamos voltar um pouquinho na história. Qual era uma das manchetes internacionais há 8 ou 10 anos? Grécia, Portugal, países totalmente quebrados. Portugal mesmo, totalmente quebrados, era o patinho feio da zona do euro. Né? Era o patinho feio da zona A Grécia só não faliu porque todo mundo se uniu para ajudar, né? O que são hoje esses países e o que eles fizeram para se recuperar? Investiram no turismo. Investiram fortemente no turismo. E hoje vê quem são os países mais visitados. Se fala muito aqui de Gramado. Né? Mas Gramado. Quanto do PIB de Gramado é gerado pelo turismo? Quanto do PIB de Blumenau é gerado pelo turismo? O nosso não chega a 5%. O de Gramado é 85%. Quando você tem essa força, você vê que o investimento é maior. Então, isso é para colocar números na minha fala na sequência. Nós temos que entender que turismo não é só equipamento de lazer. O turismo que deixa recurso na cidade, ele é muito amplo e eu acredito que são mais de 20
pilares que fazem do turismo oportunidade, né? E nós temos que entender quais são as outras nossas vocações, porque é muito além de eventos. A gente, normalmente, quando fala de Blumenau, a gente fala, legal Blumenau, porque tem Oktoberfest, tem Festival da Cerveja, tem Festa Itália, mas não é só isso. O turismo ecológico, o turismo esportivo, o turismo contemplativo, vamos pegar cicloturismo, e aí por diante. O turismo da saúde, o turismo de negócios, né? Então, nós temos um manancial de vocações para fazer turismo e que ele acaba, em algum momento, também despertando, elevando também para a área de lazer. Mas turismo não é só lazer. Turismo envolve muitos outros pilares e que a gente sabe que tem oportunidade, né? E o Centro de Convenções ele nos ajudará a nos tornarmos ainda mais fortes no turismo de negócios. E aí, se eu venho com a minha empresa para o turismo de negócios durante a semana, o que me impede de trazer minha família na sexta, sábado e domingo? Então, é ampliar isso. Então, quando nós falamos em desenvolver uma política para o turismo na nossa cidade, se relacionando com a região, é olhar para todas essas vocações. O ecológico, o negócio, o lazer, né, o entretenimento, os eventos, né? Nós temos hoje as grandes referências, até mundiais, de transplante na nossa cidade. Bem lembrado. Essa família que vem com um transplantado, ou alguém que vai fazer um transplante, ela está fazendo turismo. Ela vem acompanhar e vai ficar aqui. Ela vem várias vezes. Ela vai ficar semanas, às vezes, quando não meses aqui. Ela vai fazer o quê? Ela não fica 24 horas ao lado desse paciente. Ela precisa conhecer a cidade. Ela precisa arejar a cabeça. O que ela está fazendo hoje? Indo no shopping? O que mais que ela pode fazer? O que nós temos feito para estimular esse acompanhante? Ou mesmo o transplantado depois, que não pode trabalhar, que vai ficar aqui algumas semanas para fazer. Então o turismo ele é muito amplo, né? Nós é que somos habituados a olhar sempre só. O turismo é só lazer, é um parque temático. Não, é muito mais. O turismo esportivo, a quantidade de jogos, de modelos esportivos que dá para trazer, e nós acabamos de ganhar, me parece que evoluiu, né, que está concretizado, um dos melhores equipamentos do Brasil para se desenvolver o esporte, que é o complexo do SESI. Então nós temos a oportunidade para o turismo na nossa cidade, ele é monstruoso. A gente só precisa desenhar isso com habilidade. As nossas vocações também são enormes. A gente precisa linkar vocação com oportunidade, olhar para o mercado, olhar para o que está acontecendo pelo mundo, né? Voltar a ser vanguarda, não esperar alguém fazer para depois de copiar, né? Porque nós temos potencial para isso. E eu tenho certeza que o novo governo deve estar olhando para isso. Um novo olhar, né? Um novo olhar. Um novo olhar sobre esse setor. Quem quer visitar, aproveitar esse final de ano, né, essas férias, vai estar por aí. Quem não tem férias tem folga e quer aproveitar para conhecer melhor a história da cerveja aqui em Blumenau, conhecer o Museu da Cerveja. Como é que pode fazer? Como é que vai ser o funcionamento do Museu da Cerveja nesse período? Vai funcionar todos os dias, exceto o dia 25 e o dia 1º. Nós vivemos uma situação meio que surreal na região, que eu diria que é pleno emprego. Hoje, as pessoas que estão na cidade têm emprego em muitos lugares. E então nós estamos com muita dificuldade, a exemplo da grande parte das empresas, em mão de obra. Então, esse ano, nós não abriremos no dia 25 e no dia 1º. Mas os outros dias, funcionamento normal, das 10 às 17, né, todos os dias. Fico feliz, né, de poder colaborar, informar para todos, que nós estamos com uma ocupação hoteleira
em muitos casos acima dos 70% para o Réveillon. Então, olha só, né, falando de turismo, né? Há alguns anos a hotelaria de Blumenau fechava e dava férias coletivas no dia 15 de dezembro. É verdade. Porque nós não Fechava tínhamos, tudo, né? Não tinha nem onde ir não tínhamos almoçar. atrativos, né? Fechava restaurante, fechava hotel, porque não tínhamos. Hoje nós temos um Natal maravilhoso, que eu acredito talvez até que coloque mais público na cidade do que a Oktober, e pouco se fala dele. Um Réveillon, que aí deve chegar aí em cima de 80, 90 mil pessoas, e que está mobilizando a hotelaria, o centro da cidade, aí tá, né? E tem hotel com 70% de ocupação. Aliás, para o festival do ano que vem, já tem hotel já com 80% de ocupação. Tem hotel que já lotou. Então você percebe como e aí quando a gente fala hotel, você replica isso para N outras opções. Então é bem importante que a gente olhe para isso. E o Museu da Cerveja, ele não é diferente. Ele é um equipamento focado no turista. E a gente vai trabalhar 2025, Jorge, vamos procurar desenvolver ações para que a cidade visite o museu. A cidade se aproprie e gere um pertencimento conhecendo o museu. Então vamos trabalhar forte nessa proposta. Que bom. Valmir Zanetti, diretor do Museu da Cerveja de Blumenau, empresário do setor, obrigado pela participação nesta manhã. Sempre à disposição. Um abraço, um Feliz Natal e que Deus acompanhe a todos.